Beleza? Então, pessoal, primeiramente, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um dia de Maratona de Verão, segundo dia mais especificamente, né? Esse período repleto de conteúdos formativos, com lives, workshops e rodas de conversas que vão aí estar acontecendo até ali a terceira semana de fevereiro. Então, se você quer ficar ainda mais próximo da nossa programação e fazer as suas inscrições, alguns eventos têm vagas limitadas, vai lá na página da Maratona, já compartilho o link com vocês também no chat, e acessem e garantam a participação de vocês. Hoje, mais especificamente, né, a gente vai falar sobre o Aprimora. Eu serei o mediador aqui, então eu estarei acompanhando o chat. Meu nome é William, eu faço parte da equipe de experiência do cliente aqui do Educacional. E estarei fazendo então essa mediação com vocês pelo chat, vai mandando o nome da escola, cidade, quantos graus estão fazendo na cidade de vocês agora, né, para a gente ver se realmente o nome maratona de verão tem cabimento para todo mundo que está aqui, se é verão realmente onde vocês estão, né? E sem mais delongas, vou partir aqui para as duas pessoas, os nossos dois convidados que vão dar o show para vocês de fato. É o Bira, né? O Birajara, mas de forma amigável e apresentado como Bira para muitos, né? Consultor pedagógico aqui do nosso time educacional. E o Daniel, que é o coordenador aí responsável pelo Aprimora, também trabalhando muito próximo com a gente. Eles vão falar hoje, né, do Aprimora para vocês. Então, vou abrir o espaço aqui para os dois. Qualquer pergunta, comentários, dúvidas, qualquer questão que vocês queiram trazer para a gente, fiquem à vontade para mandar aqui no chat, que de momentos em momentos eu vou compartilhando com eles também, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar a apresentação e passo a palavra para o Daniel e para o Bira. O show está com vocês, pessoal. Valeu! Valeu, Willy. Obrigado aí. Bira, bom dia. Bom dia, Willy. Bom dia, professores, professoras que estão aqui com a gente. Um prazer enorme estar com vocês hoje para compartilhar aí nossas experiências, para falar sobre essa solução tecnológica tão fantástica que é o Aprimora. Bira, dá um alô aí para a galera. Um bom dia a todos os professores, coordenadores, enfim, né, todos os nossos convidados aí, que são pessoas envolvidas aí com a educação em diferentes cidades aí desse nosso país. Verifiquei que nós temos muitos professores aí de Resende, né? Resende aí a cidade da Academia Militar das Agulhas Negras. Temos aí gente de Porto Real, nós temos aí o pessoal do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul aí está ganhando na temperatura, né? Quando é verão, com certeza aí as coisas, a temperatura aumenta bastante, né? E é nesse clima, então, de muito calor que nós vamos começar, então, mostrando essa solução para vocês, a solução do Aprimora. Vocês vão ver que é uma solução que realmente ela ajuda muitos professores na questão da otimização do seu tempo, e com certeza o nosso foco maior são os nossos alunos aí que têm uma aprendizagem aí extremamente significativa com o uso dessa plataforma. Daniel. Isso aí, Bira. Então, vamos lá, gente. Começando sobre o Aprimora, pode passar, Willy. Eu acredito que o pessoal lá de Resende, né, estará aí agora. A gente está num processo de instalação do Aprimora aí nas escolas, está um processo bem legal, e muitas coisas que nós agora vamos passar aqui para vocês, vocês também terão a possibilidade de verificar na sequência com os formadores. E a nossa proposta aqui, pessoal, é assim: tanto aqueles que já conhecem o Aprimora, como aqueles que nunca viram o Aprimora na vida, é a primeira experiência com o Aprimora, que eles tenham um entendimento do que se propõe essa solução educacional, qual é a concepção que está por trás do Aprimora, o que embasa pedagogicamente o Aprimora, e como que a gente pode utilizá-lo da melhor maneira possível em sala de aula. Então, a gente vai ter um momento também de prática ali, de usar o Aprimora para ver como que o aluno enxerga o Aprimora, qual que é a interface desse aluno, como que é a interface desse professor, e como que a gente pode se apropriar disso para as nossas aulas ficarem mais dinâmicas, mais interativas, e principalmente que melhorem esse processo de aprendizado dos nossos alunos, porque no final das contas,
o Aprimora, ele é um recurso tecnológico, tem toda uma tecnologia por trás, uma inteligência por trás do Aprimora, mas o resultado final, pessoal, é que a aprendizagem seja otimizada, que o processo de aprendizado dos nossos alunos seja otimizado a partir dessa solução educacional. Então, qual que é o nosso propósito? Pode passar aí, Willy, é apoiar os professores, né? Apoiar os nossos professores e oferecer para esses professores, então, para os alunos um percurso, né, uma experiência de um percurso individualizado, né, respeitando o conhecimento e o ritmo de cada aluno. Então, essa experiência personalizada, esse cuidado individualizado é o que se propõe o Aprimora, que cada aluno seja tratado de uma forma única, de uma forma específica, de acordo com o seu próprio percurso. E para o professor, que o professor também tenha um embasamento, ele tenha uma ferramenta que possa auxiliá-lo nesse processo, que possa dar toda uma fundamentação para ele quando ele for falar sobre os conteúdos, quando ele for falar sobre conteúdos relacionados com habilidades, quando ele for falar sobre conteúdos relacionados com a BNCC, então que ele tenha esse suporte, que ele se sinta seguro, que ele tenha a garantia a partir dessa solução de que todos os conteúdos que ele precisa para o seu plano de aula, para o seu planejamento, estejam ali disponíveis para ele. Ok, pode passar, Willy. Então, pessoal, aí a gente vem o que a gente acredita, né? Para vocês terem uma ideia, falando sobre o Aprimora já é um recurso, uma solução educacional que já está na área pública, na educação particular, há mais de 8 anos. Né? E já passamos por qualificações no MEC, né? Já passamos por diferentes tipos de avaliações sobre essa solução educacional, e a gente sempre tenta otimizar essa solução para realmente estar mais adequada com o momento, com o cenário e com os processos educacionais que a gente vem vivendo. Então, a primeira questão que a gente acredita é que os estudantes possuem interesses e habilidades diferentes. Tanto eu aqui quanto o Bira, nós e o Willy, né, nós somos professores, né, nós temos a nossa formação na área de licenciatura, e a gente também exerceu o ofício de professor. E a gente sabe que cada aluno aqui é um universo, cada aluno ele tem a sua particularidade e ele tem interesses e habilidades diferentes. Às vezes o aluno aprende melhor de uma determinada maneira, né, ouvindo, ou às vezes escrevendo, ou às vezes observando. Então, os alunos eles têm características distintas, e essa característica distinta, ela extrapola também o processo cognitivo. Esse processo ele vem da família, esse processo vem dos vínculos sociais que essa criança possui, e ela traz tudo isso para a escola. E quando ela traz tudo isso para a escola, a gente tem que tentar observar isso e tentar perceber que aquela criança precisa ser tratada a partir da sua particularidade, a partir da sua individualidade. Billy, pode já dar uns cliques aí já para aparecer tudo, que daí já... Isso, vai ser, acho que mais um. Aí, mais um. Beleza. Ok, acho que tem mais um ainda, mas tá ok. Aí, olha só. Então, pessoal, essa é o primeiro ponto. A gente acredita realmente nessa individualidade de cada aluno, nesse interesse específico de cada aluno. E também a gente entende que no processo de aprendizado, a gente consegue observar algumas dificuldades, né, que são trazidas pelos alunos. E essas dificuldades, essas defasagens, elas não podem ser ignoradas. A gente não pode deixar com que um gap ali, um déficit, seja simplesmente descartado. A gente tem que observar aquela dificuldade, a gente tem que entender qual que é aquela dificuldade, e a gente tem que trabalhar a partir daquela dificuldade com os nossos alunos também. E aí entra também essa... Opa, E eu Bira, pode falar. acredito, né, Daniel, que no universo de uma sala de aula, fica às vezes muito difícil, por exemplo, para os professores fazerem as identificações individuais. Então, o Aprimora, a partir dos relatórios que ele gera,
ele vai apontar, então, as dificuldades, né, que cada aluno possui. Então esse é um fator, assim, interessante, porque ele vem ajudar os professores nessa facilitação desses processos, então, de identificação das dificuldades que os alunos têm, que é o segundo item que nós acreditamos. Uhum, isso mesmo, Bira. E aí vem também a autonomia dos alunos. O que a gente sempre fala, e eu acho que o que a BNCC traz com muita força, isso já, né, desde os anos iniciais até o ensino médio, é desse protagonismo, dessa autonomia, desse processo da gente tornar os nossos alunos mais responsáveis, que eles se tornem realmente também o protagonista do processo de aprendizado, né? Que eles não fiquem simplesmente dependentes do professor, mas que eles consigam caminhar com seus, né, a partir do seu próprio conhecimento, a partir daquilo da sua própria experiência. Então, estimular essa autonomia, estimular essa responsabilidade também faz parte do processo de aprendizagem que a gente vai observar no Aprimora. E, claro, E no Aprimora, com certeza, nós vamos conhecer na sequência que nós temos, então, esses dois processos aí que geram essa questão da autonomia. Quando os alunos, então, eles usam a plataforma num formato adaptativo, ou seja, eles entram, então, ali por conta própria, de uma forma autônoma, e começam a resolver as atividades. E depois nós vamos também discutir, nessa manhã, um formato que nós temos, que é o formato orientado, quando os alunos fazem as atividades a partir de um agendamento prévio que o professor, que a escola tenha realizado, tenha feito. isso mesmo. E aí, gente, claro, os nossos alunos, independente de estar num ambiente escolar, num ambiente de aprendizado, numa instituição escolar, eles sempre estão continuamente aprendendo. Eles estão aprendendo na escola, eles estão aprendendo nas interações sociais que eles têm, no parquinho, quando eles estão brincando com outras crianças, eles estão aprendendo, quando eles estão em casa com os pais, eles estão aprendendo. Então, o processo de aprendizagem, a gente entende que ele extrapola as barreiras institucionais, as barreiras da escola em si. Ou seja, a gente também consegue se apropriar do Aprimora, independente também do ambiente escolar. O aluno também pode levar para sua casa, ele pode levar para outros ambientes o conhecimento que ele adquiriu a partir do Aprimora. E claro, pessoal, aqui a gente entende que o processo e o papel do professor, ele é um papel também que, ao longo desse tempo, e acredito que a pandemia ela trouxe também essa aceleração nesse processo, o papel do professor também é diferenciado a partir do Aprimora. O papel do professor não é simplesmente de transmitir ou de reproduzir o conhecimento, mas é de facilitar esse conhecimento, de mediar o aprendizado, de estar próximo do aluno e fazer parte desse processo, não simplesmente no sentido de trazer uma coisa pronta para o aluno, de simplesmente já avaliar o aluno a partir de um processo de memória, de memorização, ou de decoreba, como a gente chama, né? Não, mas o processo de mediação, de olhar para o aluno, de perceber como que aquele aluno aprende e como que eu, como professor, consigo auxiliar ele nesse processo, que é um processo autônomo, que é um processo também que é do próprio protagonismo do aluno. Sem esquecer que o papel do professor continua sendo um papel fundamental. Não é porque a tecnologia está aí que ela vai substituir essa nossa função, vai substituir o nosso papel, mas o professor continua sendo esse protagonista principal, né? Nesse papel de mediador, nesse papel aí de apoiador de todo este processo. Ô, Bira, vamos fazer um quiz aí com a galera? Pode ser pelo chat mesmo, tá? E o que o Bira falou é bem legal. Por quê? Porque a tecnologia, muitas vezes, ela foi entendida como um risco para os professores. E, nossa, será que vai substituir o professor? Será que a gente vai ficar sem professor em sala de aula? Então, coloquem no quiz aí, pessoal, no chat, o que vocês acham sobre tecnologia? Vocês acham que ela otimiza, que ela ajuda, que ela auxilia? E depois a gente vai lendo aí, aos poucos, os comentários de vocês, tá bom? Mas, sem dúvida nenhuma, Bira, o processo
da tecnologia, ele chegou, né, na educação, não simplesmente na educação, mas um processo social mesmo, e muito disso foi acelerado em decorrência da pandemia, que trouxe, por exemplo, a cenários que a gente nunca tinha observado. Por exemplo, um cenário de ensino remoto. Gente, quem aqui de professor um dia imaginou dar aula remota? Era inimaginável, né? A gente nem sabia por onde começar, o que que a gente ia fazer, que recurso que a gente ia utilizar. E isso se tornou uma coisa que foi uma coisa rotineira, uma coisa que começou a fazer parte do nosso contexto, né? É a mesma coisa o celular, né, gente? Hoje em dia, quanta coisa que a gente consegue resolver no celular que a gente necessariamente otimiza também processos, por exemplo, como ida ao banco, pedir comida, pedir, né, um deslocamento, que você não precisa necessariamente sair de casa para fazer essa solicitação. Então, coloquem aí o que vocês acham dessa tecnologia e como que essa tecnologia também, aí no cenário de vocês, como que ela foi aplicada e como que vocês utilizaram isso no decorrer desse momento aí de pandemia até agora, tá bom? O professor Gabriel já colocou para nós aqui que ele é professor de robótica, então ele comenta aqui que os alunos gostam muito das aulas, então, né? Com certeza aí. E uma característica que nós temos percebido nas aulas de robótica é que o interesse não é só dos meninos, mas também das meninas, né? A gente vê a participação feminina cada vez mais intensa. A professora Carolina colocou para nós aqui que a tecnologia é um ótimo processo de ensino-aprendizado, e ela colocou um detalhezinho aqui, se bem utilizado, né? Ótimo. Então, eu acredito, por exemplo, aí, um celular. Posso utilizar o celular em sala de aula? Gente, se você tiver um propósito, se você tiver uma coisa bacana, por que não utilizar esse recurso aí para essa otimização? A professora Beatriz colocou aqui, né, que com certeza a tecnologia ajuda nesse processo de otimização, com certeza. Quem quiser contribuir mais, pode colocar também. A Flávia colocou para nós que a tecnologia auxilia no processo de ensino-aprendizagem, estimula o aluno ao uso consciente da tecnologia. Já discuti essa questão agora recentemente, com certeza, o uso consciente, né, dessa tecnologia. Muito bem. E ela é motivadora. Ela otimiza, com certeza, a professora Andréia colocou para nós aqui, né? A professora Tatiane também colocou que nesse período pandêmico que nós vivemos também, ela entrou com uma ferramenta aí, né? Uma ótima ferramenta aí para auxiliar, então, em todos os processos. Tudo bem, Daniel, podemos continuar também? Eu acredito que já tivemos aí várias contribuições. Legal, pessoal, isso mesmo. Hoje a ideia é a gente interagir mesmo, vocês participarem mesmo, e a gente, né, realmente, assim como a gente fala nesse processo de interação aluno-professor, aqui também, né, nós estamos falando sobre o Aprimora, mas nós também estamos aprendendo com vocês, a partir das experiências de vocês, a partir dos cenários de vocês também, todo o conhecimento que vocês têm nessa parte pedagógica, nessa parte de sala de aula, tá bom? Então, claro, e aí vem, isso tudo corrobora, Bira e professoras, com essa frase, que o jeito de ensinar e de aprender mudou, já é diferente o processo de aprendizagem. Se você pega ali, uns 10 anos atrás, a forma que a gente dava aula já é totalmente diferente da maneira que a gente dá aula hoje. Então, assim como as gerações mudam, os processos também de aprendizado, eles mudam. Hoje se fala sobre metodologia ativa, hoje se fala sobre aula invertida, hoje se fala sobre peer instruction, hoje se fala sobre tantas abordagens que não se falava anteriormente, né? Então, por quê? Porque as gerações vão mudando, os processos vão mudando e também a educação precisa mudar, né? Então, os processos, tanto de quem aprende, que são os nossos alunos, assim como nós que ensinamos, também mudaram. E por isso que a gente sempre tem que estar atualizado. E esse é o grande desafio como professor, né? Um dos grandes skills aí, uma das grandes habilidades que o professor precisa ter, o professor do século XXI, né, Bira, que a gente pode chamar, é Isso. a habilidade de sempre primeiro,
A adaptabilidade, né, gente? Porra, você tem que se adaptar. Às vezes o cenário é remoto, às vezes o cenário é híbrido, às vezes o cenário é presencial. Você está pronto, você está buscando estar pronto sempre. A segunda coisa, além da adaptabilidade, é você saber inovar, você mudar, você sempre se atualizar em coisas diferentes, estar lendo, estar pesquisando, estar buscando conhecimento. Isso é muito importante para nós como professores. E aí a gente chega nesse último ponto que é extremamente relevante para nós, é o fato de que nós temos dados, e os dados eles possibilitam a definição de estratégias pedagógicas mais assertivas. Ou seja, quando a gente faz uma avaliação na nossa sala, e a gente percebe que quando a gente vai falar lá sobre fração, os nossos alunos, a partir de uma nota, de uma avaliação, eles tiveram um certo tipo de dificuldade, esse dado de nota, esse dado avaliativo, nos permite observar esse perfil essa característica dessa turma e fazer algumas intervenções sobre aquela defasagem que foi observada. Mas para que a gente chegue e faça essa intervenção, nós precisamos desses dados. Então, quanto mais dado a gente tiver, e dados que sejam relevantes, que consigam realmente mensurar esse processo de aprendizado, melhor será também a nossa abordagem, a nossa intervenção, a nossa mediação. A gente vai conseguir realmente observar o que tem de dificuldade e a gente vai conseguir tratar aquela dificuldade de uma maneira específica. Então, dados, sim, são muito, muito interessantes e são muito relevantes nesse processo. Ok, Bira, podemos passar? Podemos passar, vamos para frente. Vamos lá, então. E aí vem os nossos valores, pessoal. Então, o que a gente acredita? Pessoal, se nós observarmos as grandes avaliações, tanto nacionais quanto as avaliações internacionais, se a gente pega, por exemplo, o PISA, né, que é uma avaliação internacional, nós percebemos que realmente nós temos uma grande dificuldade no processo de aprendizado no Brasil. E isso acentuou com a pandemia, porque nós tivemos realmente toda essa readaptação, essa reconfiguração do processo de aprendizado, a gente teve que necessariamente mudar muito o processo. Então, nós aqui, no Aprimora, a gente acredita que a primeira coisa que tem que existir é uma educação que seja qualitativa, que ela tenha qualidade, que os processos sejam de qualidade. Né? Nós vivemos um cenário de educação onde nós temos um índice enorme de analfabetismo funcional, e hoje se fala sobre analfabetismo funcional digital, e aí vocês vão me entender quando eu falar sobre isso, quando a gente vê os nossos alunos, né? E aí a gente vê várias faixas etárias aqui, professores de faixas etárias, mas observamos assim, ó, alunos desde ali dos 4, 5 anos já mexendo no YouTube, ali os mais, né, os mais adolescentes no TikTok, no Instagram, ou seja, esse processo de uso de tecnologia para os alunos, eles conseguem usar o TikTok, conseguem usar o Instagram, mas se você pede para eles, gente, vamos fazer um texto em Word, às vezes eles se batem para abrir um Excel, se batem para fazer uma fórmula no Excel ou fazer um texto no Word, por quê? Porque a gente passa por esse processo também de um analfabetismo funcional digital, que é ter a tecnologia, ter os recursos, mas às vezes não saber usar de uma forma apropriada esses recursos. E aí só se utiliza de uma forma rasa, só se utiliza de uma forma que não tem uma intencionalidade por trás daquilo. Né? Isso que a gente observa muitas vezes nesse uso de recursos digitais aí. Então, o nosso processo é diferente, é fazer com que essa tecnologia, essa solução educacional, ela traga qualidade no processo de ensino e aprendizado, que ela possa fundamentar todo esse processo e possa ajudar nessa qualidade desse processo de aprendizado, que no final das contas o nosso aluno, ele com esse recurso, ele consiga otimizar, ele consiga entender melhor os conteúdos e ele consiga superar as defasagens que ele tenha. E aí vem outra questão, que é a equidade no ensino. Ou seja, a equidade no ensino é um pouco diferente da igualdade no ensino. A equidade no ensino, pessoal, acredita que todos os alunos precisam ser respeitados na sua maneira de entender as coisas, na sua maneira de aprender as coisas. Ou seja, eu tenho que garantir para que
que cada aluno, de acordo com as suas próprias particularidades, que não são iguais. Você pega 30 alunos, Bira, numa sala, os 30 alunos são diferentes. E eu preciso garantir que, mesmo com essa diferença, com essa processos diferentes de aprender, que todos sejam, que a aprendizagem seja garantida para todos, de uma maneira a respeitar toda essa individualidade desses alunos. E aí vem esse terceiro ponto. Então, quando eu faço uma equidade, quando eu valorizo a equidade, quando eu entendo que eu preciso garantir aprendizado para todos, independente do processo, de como que eles aprendem, aí eu estou respeitando também os seus próprios processos individuais. Como a gente falou, os alunos trazem para a sala de aula processo que eles vivem, o aspecto, né, mais integral, que não é simplesmente só o aspecto cognitivo. Os nossos alunos não são dotados apenas do aspecto cognitivo. Eles são dotados do aspecto social, do aspecto emocional, do aspecto físico, do aspecto psicológico. Então, tudo isso eles trazem para a sala de aula. E eu preciso realmente respeitar isso. Eu preciso fazer com que todo o meu processo do conhecimento, do aprendizado, ele possa potencializar esses valores também dos nossos alunos, potencializar também essa individualidade de cada aluno. E aí, eu também preciso fazer que esse cenário, ele seja um cenário divertido. Pessoal, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas é claro que uma aula interativa, uma aula dinâmica, uma aula que tenha uma energia positiva, é claro que os alunos vão se interessar mais. É claro que o aluno vai, muitas vezes, olhar para aquele conteúdo de uma forma diferente. Quantas vezes, pessoal, a gente, falando com alunos, eles falam assim, olha, eu não gostava, eu vou falar da minha experiência, tá, Birá? Aqui, ó, Sim. professores. Minha experiência, eu fui muito tempo professor de filosofia. E o pessoal falava assim para mim, nossa, filosofia, que coisa mais chata, horrível. Nossa, falar sobre Aristóteles, Sócrates, aqueles caras tudo estranho, mito de Platão, mito da caverna, nossa, que coisa. E quando, Bira, a gente traz esse conteúdo, que pode ser um conteúdo pesado, mas de uma forma agradável, de uma forma familiar, fazendo sentido para o aluno, criando esse cenário, que é um cenário ali de interação, que ele consiga também levar esse conteúdo para sua vida, para sua prática, aí muda, porque ele consegue ter um significado daquilo que ele aprende. Aí a gente chama isso de aprendizagem significativa, né? Que ele vê valor naquilo que ele está aprendendo. E essa aprendizagem tem que ser divertida, ela tem que ser leve, ela tem que ser suave, ela tem que ser fácil para os nossos alunos, de maneira que ele pode estar brincando, ele pode estar sorrindo, ele pode estar interagindo, mas no final das contas existe ali uma intencionalidade pedagógica por trás, onde ele está aprendendo, que o processo de aprendizagem está sendo garantido, mesmo sendo uma aula divertida, com conversa, com brincadeiras, mas o processo está lá. Com certeza, tudo aquilo que gera ludicidade, né, ele tende a gerar ali prazer, né? E tudo aquilo que nós fazemos com prazer, nós temos a tendência de aprender de uma forma muito mais rápida, mais célere, né? E muito mais significativa, né? Quando você está brincando, quando você está jogando, sabemos que os jogos, as brincadeiras, elas têm regras. E essas regras aí, elas são aprendidas de uma forma muito mais rápida, com certeza, porque você está fazendo aquilo por prazer e não por uma obrigação, não por uma imposição de algum adulto ou de algum professor. Então se torna com certeza aí muito mais gostoso, né? Eu imagino que mesmo adultos, cada um de nós aí carrega algo que gosta de fazer, tem um hobby. E os hobbies, você aprende, né? Sobre tudo aquilo que faz parte daquilo que você gosta, porque você está fazendo aquilo por prazer, né? Essa eu acho que essa é a grande questão que está por trás de tudo isso, na questão então dessa aprendizagem divertida, que é um dos nossos valores então com relação ao uso da plataforma Aprimora. Legal. E gente, muito legal, né, falar sobre isso. Tem uma pesquisadora,
né? E uma mulher que trabalha com jogos e brincadeiras, ela fala assim que a gente nunca para de brincar, Bira. A gente nunca para de brincar. A gente só muda as brincadeiras. Mas se a gente para de brincar, é uma maneira da gente entrar em uma depressão ou ter problemas psicológicos. Por quê? Porque o processo de brincar, ele nos acompanha no decorrer da vida. A gente só muda. Quando a gente é criança, a gente brinca com carrinho, com boneca, ou às vezes com, né, brinquedos específicos para a faixa etária. Mas quando a gente é adulto, a gente muda. Adolescente, a gente está andando de skate, a gente está... Né, e quando a gente tem mais uma idade como a nossa aqui, né, Bira? Chega aos 20 anos, né? Um pouco mais. Um pouco mais. A gente mais. brinca de outras coisas. Eu brinco de tocar bateria, eu brinco de andar de bicicleta, eu brinco de dançar, eu brinco, mas a gente muda, mas a brincadeira, ela ainda faz parte dos processos. A gente precisa criar valor nas coisas e significado nas coisas. Essas coisas precisam ser divertidas, assim como o Bira falou. E aí a gente vem também com essa ideia do protagonismo natural, ou seja, a gente acredita realmente que os nossos alunos, eles têm um protagonismo, e esse protagonismo, ele precisa ser valorizado e ele precisa ser potencializado. Então, o nosso grande aqui desafio como professor é entender esse protagonismo, estimular esse protagonismo. Se o aluno ainda não consegue observar isso, que ele consiga entender e que ele consiga realmente, a gente consiga potencializar isso a partir das nossas mediações, a partir de recursos tecnológicos, para que isso seja realmente muito mais enfatizado. Lembrando das habilidades do século XXI, que dentro das habilidades, um dos critérios mais relevantes ali é realmente que, no final das contas, o que vai ser exigido dos nossos alunos a partir de agora é resolver problemas complexos, ou seja, ele precisa necessariamente ter uma autonomia, um protagonismo de resolver problemas. Então, quanto antes a gente antecipar esse processo, melhor vai fazer para o aluno, mais capacitado esse aluno vai estar para a vida dele. Não é nem para passar no vestibular, não é nem virar para passar num concurso, é para a vida dele mesmo. Isso, com certeza, né? Podemos passar lá, vamos lá para frente. E aí, pessoal, vamos para o segundo quiz aqui, Bira. Vamos fazer o seguinte. Eu queria, professores e professoras, que vocês colocassem ali no nosso chat qual dessas abordagens e conceitos e metodologias vocês conhecem, tá bom? Vamos lá, a gente tem Learn Through Play, a gente tem Flow, a gente tem gamificação, a gente tem ensino adaptativo, a gente tem aula invertida, lifelong learning, aprendizagem aberta. Qual desses conceitos aqui, ou qual dessas abordagens vocês conhecem ou vocês aplicam já em sala de aula? Podem responder ali no chat para a gente ver o conhecimento de vocês, ou se vocês já têm aplicado alguma dessas em sala de aula, se já experimentaram fazer alguma dessas em sala de aula com os alunos. Surgiu já a primeira questão, a professora Luíse colocou aqui a aula invertida, professor Alistale também, professor Gabriel, que já contribuiu também lá em cima, colocou aqui a questão da gamificação. Então, estão surgindo aqui gamificação também, a professora Érica. Aula invertida e gamificação, acredito que são essas aqui que estão aqui no ranking aqui, tá das mais utilizadas aqui. Legal. Daiane, Luciane, gamificação, aula invertida. Ô, Bira, aula invertida, hein? A aula invertida está em todas, Bira. Está em todas. Legal. Está em todas aqui. E gamificação também, impressionante. Legal, professores. Olha, é muito bacana esse conhecimento de vocês e também essa experiência de vocês com essas abordagens. Olha, a Daiane, aprendizagem aberta. Que legal. WordWall, muito boa, hein? Muito bom. Tecnologia, WordWall é um aplicativo legal, interessante para trabalhar com gamificação. Você pode criar os seus jogos também. Legal, Cláudia, aula invertida. Pessoal, então, esses conceitos, essas abordagens, são abordagens que hoje elas fazem parte do nosso processo de ensino, né? Então, o que é o Learning Through Play, gente? Learning Through Play é o aprendizado pela brincadeira, através da brincadeira. É isso que o Bira comentou muito bem, né? De você trazer essa ludicidade para os nossos alunos, de trazer esse ao aprender
brincando, que o aluno esteja interagindo, que ele esteja engajado, que ele esteja estimulado e que você, como professor, você está vendo que ele está brincando, que ele está se divertindo, mas você sabe que por trás daquela brincadeira tem um aprendizado sendo realizado, tem um processo cognitivo que está sendo realizado. O flow, pessoal, sabe o que é o flow? É um conceito muito legal e é um conceito que faz muito sentido hoje da gente falar sobre o flow, que é um ambiente, gente, de engajamento dos nossos alunos, onde os alunos se sintam altamente engajados, que aquela aula para eles seja uma aula fantástica, que não seja aquela aula, ai que saco, mais uma vez vou ter que fazer essa aula, ai que aula chata, não dá para substituir essa aula por educação física, né? Ou ai, né, eu não posso, né, ficar... Então, que o aluno, ele olhe para aquela aula e fale assim, nossa, vai ter essa aula, que aula fantástica, eu não posso perder essa aula. O flow é isso, é esse engajamento, esse estímulo do aluno para que ele se sinta realmente assim, estimulado para participar, para interagir naquela atividade. E pessoal, tanto o flow quanto o learning through play, a gente vai observar lá, Bira, no Aprimora, porque vamos falar algumas das experiências que a gente tem, Bira. Uma delas que eu tive com um professor foi assim, eu cheguei numa sala de aula e a professora falou assim, nossa, Daniel, eu nunca vi os meus alunos tão atentos a uma aula quanto a minha. E eu estava, Bira, numa aula dela, numa turma dela, que era a turma mais, assim, bagunceira da escola. Era a turma mais bagunceira. Uhum. E os alunos, quando eu cheguei na sala, Bira, eles estavam extremamente atentos, fazendo atividades no Aprimora. Então, eu falei assim, Daniel, eu nunca vi isso. O Aprimora conseguiu resolver o meu problema ali de comportamento da minha sala, que era uma sala totalmente, uma turma totalmente assim, bagunceira. E o mais interessante, Bira, foi depois a professora observar que os alunos eram bagunceiros, faziam bagunça na sala, mas eles eram muito inteligentes e o Aprimora conseguiu observar isso. Mesmo eles sendo muito assim ativos na sala, eles tinham realmente o conhecimento daquilo que a professora estava falando. E isso o Aprimora conseguiu também ressaltar, né? Fazer com que a professora conseguisse observar isso. A experiência que eu quero compartilhar, ela veio antes do Aprimora, ou quando o Aprimora estava sendo testado. É muito interessante que vocês, professores, saibam que as soluções que nós criamos, nós levamos como piloto aí para instituições, para escolas, para testar. E essa testagem, esse piloto, ele vai nos mostrar, por exemplo, o quão positivo a ferramenta está acontecendo em sala de aula e também, principalmente, para a gente perceber ali as dificuldades, para que nós possamos fazer ali as adequações. E essa experiência vem de uma escola em Curitiba, uma escola municipal, onde nós estávamos pilotando ali o produto, e como você bem colocou, os alunos faziam essas atividades ali num ambiente específico, né, que eles chamavam na época ali o laboratório, onde eles tinham ali os seus tablets, e antes dos alunos entrarem em sala de aula, a gente ouvia aquele burburinho que é normal de crianças, de estudantes, de adolescentes, né? Quando eles sentavam, né, e cada um tomava posse ali do seu equipamento e começava a realizar as suas atividades, a sala de aula, o ambiente, ele ficava assim num silêncio completo, perturbado em alguns momentos quando algum aluno acertava a questão, depois ali de uma tentativa, e você ouvia lá um yes, você ouvia enfim, alguma interjeição de alegria, de contentamento, porque ele tinha acertado aquela questão. E depois a sala voltava ali nesse ambiente flow que nós comentamos ali, onde os alunos continuavam realizando ali as suas atividades. Ou seja, todos eles assim muito concentrados naquilo que eles estavam ali fazendo, naquilo que eles estavam ali realizando. Legal, Bira. Isso aí, cara. Olha, muito. Professores, eu tenho certeza que se a gente abrisse aqui para que vocês contassem as experiências de vocês, vocês iam falar inúmeras experiências que vocês têm de uma aula que deu super certo, que teve interação com os alunos, que os alunos se sentiram estimulados.
Então, isso é muito importante, essa observação também dessa temperatura dos alunos, como que eles estão também recebendo essa, né, e participando, interagindo com a aula, é extremamente importante, até mesmo para a eficiência, para que a gente garanta a aprendizado dos nossos alunos. Pessoal, tudo isso aqui a gente vai vendo aprimora. Tem o ensino adaptativo, tem a gamificação. Sabe o que é o lifelong learning? Lifelong learning, gente, é o aprendizado para a vida. Aquele aprendizado que ele vai para além simplesmente do conteúdo escolar, do curricular. É aquele aprendizado que o aluno, no final ali do ensino médio, do Fundamental 2, ele ainda leva para a vida dele. Ele consegue fazer criar significados para a vida dele, ao longo da vida dele. E aí, Bira, tem um professor que fala assim, que a aprendizagem só é efetiva, Bira, se depois de 10 anos, se alguém perguntar para você sobre aquele determinado conteúdo, você sabe aplicar aquilo. E veja bem, Bira, vamos pegar lá nosso Fundamental 2 ali, ou Fundamental 1. Quantas coisas que a gente aprendeu que a gente tem até meme, né, pessoal, no Facebook, no Instagram, meme assim, por exemplo, vou usar um exemplo de meme que parece lá. Estou até hoje querendo saber o porquê que eu aprendi a fórmula de Bhaskara, né? Não usei para coisa nenhuma. Por quê? Porque o aluno não conseguiu fazer esse match, sabe? Dar o match, daquela conexão entre conteúdo e entre aquilo que ele aprende e aquilo que ele vive, aquilo que é a experiência de vida dele. E quando a gente faz essa conexão, pessoal, entre a experiência de vida do aluno e o conteúdo que a gente está falando, e quando ele vê, nossa, isso que eu uso lá quando eu estou resolvendo os problemas em casa, quando eu vou ajudar meu pai lá, eu preciso ter essa... Quando ele consegue fazer essa conexão, pessoal, aí sim a gente tem um aprendizado que extrapolou o universo da escola. E aí esse aprendizado, ele não vai ser simplesmente um aprendizado, Bira, que vai ser só para um vestibular, que vai ser só para um concurso, que depois é só uma decoreba, uma memorização. É um aprendizado que faz parte, que constitui o processo do aluno como indivíduo. É um processo cognitivo daquele aluno. Eu tenho uma experiência, na verdade são duas experiências, eu, de uma forma bem rápida, quero relatar aqui para vocês. Eu precisei levantar um pouquinho o muro lá da minha mãe, lá na cidade de Curitiba, e eu confesso para vocês que eu fui na onda ali do pedreiro, né? Eu estava sem tempo, na correria, e qual foi o resultado? O resultado é que sobrou material, né? Sobrou material, sobrou tijolo, sobrou areia, sobrou cal, sobrou cimento e assim por diante. E agora, nessas férias aqui, Daniel, antes do ano novo, eu fui pintar 2 cômodos lá do meu apartamento. Confesso para vocês que eu fui mais esperto e levei lá as metragens, por exemplo, de altura e de largura lá da minha parede. Cheguei lá para o vendedor e falei o seguinte: eu preciso de uma quantidade aí suficiente para que cubra com 2 demãos aí essas metragens específicas. E eu quero dizer para você que, olha, foi certo, foi ao ponto. Não sobrou tinta e cobri as duas, ou melhor, cobri ali a parede ali dos 2 cômodos ali que eu precisava pintar. É um exemplo muito simples, mas que são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que ajudam você a resolver pequenos problemas que nós temos no nosso dia a dia. Então, não só, por exemplo, utilizá-los, como você muito bem colocou, para aquela prova, para aquela avaliação, para aquele vestibular, para o Enem, mas que você utilize esses pequenos conceitos, por exemplo, para resolver situações tuas aí do teu dia a dia. Legal, Bira, isso mesmo. Olha, faz muita diferença isso, gente, muita diferença. E, pessoal, aprendizagem aberta, né? É no sentido de que os alunos eles podem utilizar diferentes caminhos para chegar num resultado, né? Às vezes um aluno vai fazer, às vezes vai utilizar uma folha inteira para resolver uma solução lá matemática. Às vezes o aluno de cabeça, já sem fórmula nenhuma, Bira, ele já vai, isso aqui eu já saquei o que é, e já escreve. Os alunos eles têm diferentes caminhos para chegar num resultado. E tudo bem,
a gente precisa respeitar esses diferentes caminhos. Tem alunos que têm mais facilidade em matemática ou língua portuguesa, tem alunos que têm, observam um problema de uma forma distinta, diferenciada, às vezes tem também mais familiaridade com um conteúdo do que o outro conteúdo, e tudo bem, né? Chegando no resultado, né, ele conseguindo realmente mostrar proficiência naquele conteúdo, tudo bem o caminho que ele levou. A gente não pode falar que, não, tem que ser isso aqui, tem que ser essa fórmula, isso que o professor passou, e não, né? Então, observar o processo mais do que o resultado é muito importante, né? Como que o aluno pensou para chegar nesse resultado? É muito mais importante do que simplesmente ir lá ver sei lá, o que o aluno colocou como alternativa, né? O processo, mesmo que o aluno erre, gente, se a gente observar o processo, a gente pode entender realmente por que o aluno errou. Às vezes não é uma coisa simples, foi uma questão simplesmente ali de uma pontuação, foi simplesmente uma questão de uma operação errada, mas que no final das contas é fácil de resolver. Então, sempre a gente tem que entender que o processo é mais importante do que necessariamente o resultado final, que é simplesmente ali uma marcação de uma alternativa. Tá? E, pessoal, podemos ir para frente. Esses são conteúdos muito legais, Bira. A gente se empolga em falar sobre isso, sobre tudo isso. E a gente vai olhar a plataforma e a gente vai conseguir observar todas essas abordagens lá na plataforma também, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, então, nesse cenário que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente está aqui no Brasil em mais de 300 escolas. E, pessoal, a gente tem aqui escolas da rede pública, a gente tem escolas da rede particular, não são apenas escolas públicas, o Aprimora, ele atende diferentes segmentos da educação, tem Fundamental 1, tem Fundamental 2, né, língua portuguesa e matemática, são mais de 80 mil alunos que compõem, que utilizam, que são usuários da nossa solução educacional. Ou seja, a gente está em vários estados no Brasil. Ali a gente tem um mapinha que dá para observar, né, os estados e as escolas, as instituições que fazem parte do Aprimora, que estão utilizando o Aprimora. E como eu disse para vocês, nós já temos aí uma história de 8 anos, né, desse recurso que está sendo aplicado. Como bem o Bira falou, nós também já fizemos algumas qualificações no MEC, avaliações. Ela sempre está passando por processos de melhoria para que a gente sempre entregue para as escolas uma ferramenta fantástica, uma melhor ferramenta possível para ajudar nesse processo de aprendizado em língua portuguesa e matemática para os nossos alunos. Podemos passar para frente. E para o pessoal que já utiliza, né, o Aprimora, a gente tem algumas novidades para esse ano de 2022. Então, agora a gente vai ter um recurso chamado Academia da Matemática dentro do Aprimora, que vai estimular essa fluência do aluno, esse exercitar a matemática no dia a dia. Quando a gente fala de academia, o que a gente lembra, né, pessoal? A gente lembra ali, leg press, supino, halter, vamos fazer exercício, né? Uma constância, uma rotina de atividade. É isso que é a Academia da Matemática que vai entrar agora no Aprimora. É trazer uma rotina para o aluno para que ele adquira fluência naquela determinada área, que nesse caso é matemática. Exatamente. Eu acho que até complementando o que você falou nomes aí de equipamentos aí que eram até desconhecidos para mim, que eu não conhecia, mas quando você procura uma academia, você procura porque você tem um objetivo, você tem ali um objetivo. Eu preciso ganhar massa muscular, quero perder peso, enfim, são inúmeros objetivos que você tem. E quando você leva, então, essas ansiedades ali para o teu treinador, ele vai prescrever para você ali uma série, por exemplo, de atividades que você deve fazer. E se você for um bom aluno, um aluno aplicado, um aluno assíduo, com certeza, depois de um determinado tempo, você vai alcançar ali os seus objetivos. Nada diferente da Academia da Matemática, onde os alunos, então, eles terão diariamente atividades ali para realizar,
para que se chegue, então, num objetivo, e esse objetivo, com certeza, seja aí uma fluência matemática, né? O que é uma fluência? É aquilo que transcorre, assim, de uma forma natural, né? De uma forma natural. Outro detalhezinho, migração para o cloud. Essa é uma novidade muito bacana aqui para 2022 que o Daniel aí vai colocar para nós. É exatamente, Bira. O que é essa migração do cloud, Bira? A gente agora está otimizando o processo de onde está, né, o servidor do Aprimora. Então, ele foi para um servidor muito mais potente. Isso faz com que a gente tenha uma maior agilidade nos processos de transmissão de dados, de informações, até mesmo de abrir, né, as atividades de uma forma mais rápida. Então, vocês vão observar que esse ano vai ter uma melhoria muito grande, significativa nesse processo, porque a gente agora está num servidor que é na nuvem, né? Então, é uma atualização que a gente fez, foi uma atualização que envolveu muitas áreas, foi uma atualização muito complexa, mas que deu tudo certo e que a gente vai trazer aí para as escolas nesse ano. E, além disso, Bira, a gente tem também um processo de revisar todos os nossos conteúdos. Então, a gente teve um momento de atualização, de revisão dos nossos conteúdos, para que sempre a gente tenha a garantia de um conteúdo atualizado, um conteúdo apropriado para os nossos alunos e professores. Lembrando, pessoal, que todo o conteúdo do Aprimora é um conteúdo autoral nosso, não é da internet, não é é nosso, não é do Google, né? Então, são especialistas, são autores que são contratados para fazer especificamente conteúdo para nós aqui. São mais de 36 mil questões que existem dentro do Aprimora, que são feitas de forma autoral e de propriedade nossa. Então, vocês não vão encontrar os nossos conteúdos fora do Aprimora. Esses são conteúdos próprios do Aprimora, feito com essa intencionalidade do ensino adaptativo. E são conteúdos que caminham juntos aí com os escritores aí da Base Nacional Comum Curricular, né? Eu acho que é bem importante a gente trazer também questões que estamos aí em sintonia com aquilo, com as exigências aí do governo federal. Legal. Willy, quer falar alguma coisa aí? E aí, pessoal? Sim, na verdade, primeiro agradecer a participação de todo mundo. A gente está com um quórum de pessoas muito grande aqui participando da live, né? Então a gente agradece todo mundo que conseguiu reservar essa até 1h30, né, aqui junto com a gente para entender um pouquinho mais sobre os conceitos, o que rege aí o programa Aprimora, né? E para que você, Daniel e o Bira também possam respirar um pouquinho, eu gostaria de falar rapidamente sobre a programação da maratona para o pessoal que está aqui, para que também tenham a oportunidade de saber tudo que vai estar acontecendo aí ao longo dessas próximas 3 semanas dentro do programa, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide, pessoal, que tem 2 QR Codes, tá? O primeiro deles, esse primeiro que eu estou mostrando, tá dando para ver, na verdade? Só para confirmar se tá dando para ver esse novo slide? Tá, Aqui né? está. Esse primeiro slide vocês podem acessar tanto pelo link ou pelo QR Code, se vocês estão com o celular aí na tela. É o formulário de avaliação dessa live de hoje. Então, se puderem compartilhar com a gente o feedback, o que vocês estão achando ali. É um formulário bem rápido, em 1 minuto vocês respondem. São perguntas diretas com opções ali. Tem algumas perguntas opcionais que você preenche ou não, se quiser. Mas sempre muito importante ouvir o que vocês estão achando do conteúdo que a gente está mostrando. E o segundo é um QR Code que vai para a página da Maratona, onde está a sequência de conteúdos que a gente tem disponível aí ao longo dessas próximas semanas. Nessa semana especificamente, até amanhã, na verdade, as lives, elas são de algumas das soluções que compõem o nosso ecossistema aqui do educacional, tá? Mas a partir da semana que vem, a gente entra em conteúdos e temáticas mais abrangentes, não relacionados a uma solução em específico. Para compartilhar com vocês, no dia 2 de fevereiro, no caso, no período da manhã, às 10 horas, horário de Brasília, a gente vai ter uma live sobre desafios e oportunidades para o mercado educacional em 2022. Então, é uma live mais voltada para gestores, coordenadores, né? E se você tem interesse em saber quais são as expectativas, as necessidades
e os anseios aí para o futuro, né? Pensando em 2022, mas até um pouquinho mais para frente, a gente vai ter ali o Christian, que é o CEO do grupo Rabbit, que vai falar para vocês um pouquinho sobre isso e trazer esses insights que com certeza vão aí completar o ano de vocês, gestores principalmente, né? Também no dia 2, no período da tarde, você que gosta de robótica, trabalhando ou não com ela, a gente vai ter o Jonathan e o Davi, os nossos especialistas aqui de Lego Education, aqui no Educacional. Eles vão falar sobre a robótica no cotidiano escolar, tá? Uma live das 17 às 18 horas da tarde, dia 2 também, tá? Aproveitem ao máximo as inscrições, até a gente ter vagas aí, vão estar abertas, então se você se interessa por esse conteúdo, vai lá que é aberto e é gratuito para vocês participarem também. Ainda nessa ideia de lives, uma que conecta muito com você, professor, que é atuante da área de língua portuguesa, mas não só. No dia 8/2, vamos ter uma live com a Thaís Coelho, que é a fundadora do Trocando Ideias, formação de professores e assessoria pedagógica. E o tema é a formação do leitor desde sempre para sempre. Então, se você quer ampliar aí os seus horizontes sobre essa temática, tudo a ver com você, professor que trabalha com Aprimora, inclusive, né? Inscrições abertas também. No segundo QR Code, vocês conseguem fazer as inscrições. E lá no dia 10, eu vou fazer uma live junto com o Luca, que é um consultor aqui da Positivo. Foi um projeto que o Educacional vai estar fazendo com as escolas, voltado para o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, que, segundo a ONU, é a temática que as organizações, as instituições devem aí se empenhar ao longo do ano e gerar discussões em cima dessa temática. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês e de que forma que nós vamos se engajar com as escolas parceiras. Então, você pode participar lá fazendo a sua inscrição. Para fazer inscrição, rapidamente mostrando aqui para vocês, essa página, tá? Então, o QR Code direciona para ela. Só clicar no link aqui, inscrição, inscrição ou inscrição, inscrição. Para cada um deles, você é direcionado para uma página parecida com a que você preencheu para entrar aqui na do Aprimora também, tá bom? Lembrando que as vagas ainda tem vaga disponível, mas elas se esgotam rapidamente, então vocês aqui que estão acompanhando podem lá acessar e fazer as inscrições de vocês. E novamente, fortalecendo, né, para o primeiro QR Code que eu mostrei na tela, aqui tem o formulário de avaliação de hoje, tá? Eu vou mandar no chat os links também na sequência, tá? Mas está disponível, eu vou deixar aqui alguns segundinhos aberto esse slide e na sequência eu abro de volta aqui para o Daniel e o Bira conversar com vocês. E claro, mandem aqui os comentários para a gente no chat, o que vocês estão achando da programação hoje exatamente, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram compartilhar. Por favor, fiquem à vontade para trazer aqui para a gente. Bira, Daniel, querem acrescentar alguma coisa enquanto isso também? Bem interessante essas lives, pessoal. Aproveitem muito. O pessoal aí é muito bem capacitado ali. Pessoas com conhecimento muito grande nessas áreas ali. Pode agregar muito. Mesmo que você fale assim, eu não trabalho com robótica. É importante observar e ver o que está rolando nesse cenário. E às vezes a gente tem Willy, a gente às vezes acha que o pensamento computacional, pessoal, ele vai muito além também simplesmente de usar um robô ou Lego especificamente. Você entender esse pensamento computacional e entender que isso faz também parte do cotidiano, nossa, pode agregar muito, independente da sua área, né? Do seu segmento aí, pode agregar muito conhecimento. Bem legal, isso aí. participem. No final, eu volto para essa página quando a gente estiver lá no encerramento, tá bom? Vou voltar então agora aqui para o Daniel, o Bira. Vocês vão continuar lá na apresentação ou vocês vão compartilhar alguma outra coisa agora? Pode continuar lá, Willy. Tá, vou voltar para lá então. Um segundo. Voltemos, prontinho. Beleza, pode passar essa. E aí, pessoal, a gente tem versões do Aprimora. Então, a gente está vendo, né, tem bastante gente aí de Resende. E Resende a gente está usando o ambiente que é online e também o ambiente offline. A gente tem também, então, diferentes cenários onde a gente pode utilizar o Aprimora de diferentes maneiras. Tem ambiente online, tem ambiente offline. Isso vai necessariamente ser mudado ou alterado de acordo com o próprio projeto que vocês têm aí na escola e a parceria que vocês fizeram com a Positivo aqui com a gente.
Então, mas existem várias maneiras. E essas adaptações que a gente fez na ferramenta, na solução Aprimora, foi exatamente para tentar sentir a dor de vocês no sentido de, eu estou sem internet, não consigo usar. Então, a gente tem um recurso que pode usar offline. Mas eu tenho internet, eu consigo usar. Então, a gente tem online. Então, é atender os diferentes cenários, até mesmo considerando, né, esses diferentes cenários de educação que a gente tem hoje aí presentes no nosso dia a dia. E além desses cenários diferentes, o processo da internet no nosso país não é um processo que eu costumo dizer democrático, né? Mesmo em grandes centros, por exemplo, grandes cidades brasileiras, nós temos regiões da cidade onde a internet é muito célere, é muito rápida, é muito ágil, e nós temos também locais dessa cidade que a internet não chega com todo esse potencial. Então, para atender então a diferentes cenários que nós temos então essa plataforma nessas mais diferentes versões, nesse intuito de poder atender satisfatoriamente a cada instituição, atender a cada unidade. Legal, pode passar, Willy. Eu observei aqui no chat, tem duas professoras com as mãos levantadas. Se quiserem fazer perguntas, pessoal, fiquem à vontade, tá? Para fazer perguntas, porque agora a gente vai ter um momento de abrir realmente essa plataforma, esse ambiente, a interface do aluno e ver como que é realmente o Aprimora na prática, tá? Então, Willy, eu vou compartilhar minha tela aqui, depois a gente volta. Claro, eu vou sair aqui da minha. Vou compartilhar agora. E agora a gente vai, pessoal, observar como que o aluno, como que aparece para o aluno o Aprimora, né? Vocês estão... Ô, Daniel, posso fazer um comentário rapidamente também, que eu vi que apareceu lá em Simão, e é para esclarecer aqui. A participação de todos aqui hoje vale certificado sim, tá, pessoal? Então, o fato de você ter entrado aqui na sala, colocado lá o teu nome lá no formulário e tal, a gente já consegue ter ali a rastreabilidade para mandar o certificado de participação nessa live. E para as outras que eu mostrei para vocês também, além de gratuitas, elas geram certificado de participação também, tá? Para quem acompanhar ao vivo. Então, além de ser gratuito, conteúdo aberto para vocês, tá disponível também certificado de participação na sequência. A gente caminha por e-mail para todo mundo que participou. Era só esse adendo que tinha um comentário lá em cima e para não passar em branco. Legal. O Daniel colocou para nós essa página aqui do Aprimora. Lembrando que o Aprimora ele vai contemplar aí, pessoal, todos os segmentos do Fundamental, seja o Fundamental 1, Fundamental 2. Então, nós temos atividades aí a partir do primeiro até o nono ano, né? Com atividades, então, com os conteúdos essenciais voltados, então, para cada nível, voltados aqui para cada segmento. E uma questão que eu quero colocar para vocês, o Daniel vai continuar aqui, que a navegação nessa página, ela é muito simples, Mesmo os alunos do primeiro ano, né, até o nono ano, no caso, eles terão uma facilidade muito grande aí de fazer a navegação, observando sempre esses detalhes que nós temos aí, que são os detalhes dessa legenda que nós temos aí na parte esquerda aqui do nosso monitor. E o bacana também é essa questão da personalização. Então tem essa garota linda aqui, a Angel, né? E essa personalização que é possível, então, de nós fazermos, de nós realizarmos aí. É uma navegação muito tranquila, né? Não só para nós professores, mas para os alunos também uma navegação aí fácil de ser realizada. O que mais que nós temos aqui, Daniel, nessa página aqui? Legal, né, Bira? Você falou muito bem. E aqui, como você falou da personalização, o aluno pode customizar a cor, o aluno pode customizar a foto, pode colocar um apelido, né? Então, a gente fala assim de uma tecnologia, de um aplicativo que seja familiar, né? Seja agradável, seja amigável. A gente fala essa palavra, né? Tecnologia amigável. Mas é para que realmente o aluno se identifique com o ambiente. Se ele consegue lá no Instagram fazer as modificações, mudar a imagem, por que a tecnologia educacional também não pode, né? Se apropriar desses elementos que podem aproximar e podem se tornar mais amigável essa plataforma para o aluno. Então é nesse sentido que o aluno pode mudar a cor, pode colocar a foto dele. E aqui, pessoal, também
Na primeira tela, a gente tem já um processo que, vocês falaram de gamificação, o Aprimora trabalha com gamificação. Então, na medida que o aluno vai finalizando as atividades, ele vai ganhando ponto, e essa pontuação vai aparecer aqui para o aluno, vai ser apresentada aqui, para que ele tenha realmente o percurso dele a partir da pontuação que ele recebe pelas atividades que ele realiza. E ele também tem um ranking, e esse ranking ele pode ser observado, ele pode ver como que ele está no ranking dele com relação à turma dele, com relação à escola dele e a nível nacional. Pessoal, isso é uma maneira de estimular os alunos, de engajar os alunos. Bira, quantas escolas que já fazem isso, uma maneira de fazer um concurso, uma Olimpíada, né? Eu já participei de algumas escolas que utilizavam esse tipo de engajamento, esse processo de gamificação aqui, para premiar aluno, Bira. Então, Sim. Eles faziam um projeto que era assim, os 3 primeiros lugares no Aprimora vão ganhar uma premiação. E aí eles criaram toda essa estratégia para que o aluno ele fosse engajado, né? Tivesse esse estímulo para fazer essas atividades. E daí a escola fazia toda uma festividade, chamava os pais. Então, pessoal, isso aqui pode ser usado de diferentes maneiras, com diferentes propósitos. Mas no final das contas, a ideia aqui é a seguinte, que o aluno hoje, veja, o que os nossos alunos usam? Vamos pegar cenário de Fundamental 1, Fundamental 2. Eles estão usando Minecraft, eles estão usando Roblox, PKXD, estão usando... Então, ou seja, Sony, que eles gostam desses jogos, né? Eles estão usando jogos, eles sempre estão interagindo com jogos. Então, eles estão acostumados com esse ambiente de pontuação, de ganhar alguma coisa. E aqui, Bira, no Aprimora, eles vão ganhar troféu, eles vão ganhar estrela, eles vão ganhar pontuação, no sentido de trazer para os nossos alunos também um ambiente mais próximo daquilo que é o cotidiano deles também, que é game, que é jogo, que é vídeo, que são essas coisas. E, pessoal, como o Bira falou, nós temos aqui as 2 áreas, língua portuguesa e matemática, e dentro dessas 2 áreas aqui, ó, os níveis que se referem às séries, aos anos. Primeiro ano, nível 1, nível 2, segundo ano, e assim sucessivamente. O aluno também aqui, ele consegue, de forma autônoma, verificar como que está a proficiência dele. Então, ele tem aqui dados que mostram para ele, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, aqui eu não fiz ainda de matemática, mas mostra para ele aqui como que está a proficiência dele nos módulos que ele realizou. Por exemplo, a Angel aqui, Bira, ela está com 100% de proficiência, ou seja, ela foi muito bem nas avaliações. Lembrando, pessoal, o que é essa proficiência? Então, o Aprimora ele trabalha com uma legenda aqui de 4 tipos de proficiência, tá? Que é o iniciante, o básico, o proficiente e o avançado, né? Isso para realmente ajudar o professor e ajudar o aluno para entender aonde que ele está nesse processo, né? Se o aluno está iniciante, significa que o aluno teve muita dificuldade de fazer aquele percurso, aquele conteúdo, e que ele precisa, quem sabe, retomar o conteúdo anterior. E, Bira, esse de retomar o conteúdo anterior, essa indicação é uma indicação automática no Aprimora. Acontece sem a intervenção do professor. Então, se o Aprimora já identificou que o aluno teve muita dificuldade lá em fração, vamos supor, o que o Aprimora vai fazer? Sem intervenção do professor, o Aprimora já vai falar assim, ó, peraí, para esse aluno aqui, a gente vai ter que retomar uma operação básica lá. Então, vamos voltar lá para a adição, para que ele entenda, para que depois ele consiga compreender fração. Então, esse caminho e esse percurso adaptativo já é feito automaticamente pelo Aprimora. Ele já vai ler, vai compreender como que está o processo do aluno, esse percurso, e já vai fazer o que a gente chama de indicações automáticas para esse aluno, já garantindo que o percurso do aluno seja tratado de forma individualizada, né, e de acordo com a sua proficiência ou sua defasagem. Muito bem. Eu comentava com vocês, professores, no começo da nossa live, que existem, então, essas 2 possibilidades de uso do Aprimora. Então, o primeiro deles que nós temos aqui é o formato adaptativo, aonde o aluno ele vai clicar, então, nessa parte dos módulos, ele vai escolher ali uma disciplina, língua portuguesa ou matemática, ele vai se deparar
ali com o nível que ele está inserido, então ele fica numa cor destacada, numa cor diferente. Essa nossa aluna aqui é uma aluna teste, mas é uma aluna que nós inserimos aqui no nível 4, no quarto ano, e quando esta aluna, então, clica ali no nível 4, aparecerão, então, esses conteúdos essenciais que nós temos aqui, referentes ao quarto ano, né? Esses conteúdos que nós temos aqui, conforme eu havia dito, são os conteúdos, então, essenciais, que em determinado momento, né, determinado bimestre ou trimestre, você vai trabalhar, então, vai trabalhar com essas questões. E o aluno, ele vai clicar de uma forma autônoma em um determinado módulo, e ele passará, então, a resolver então, este módulo, né, que foi escolhido, então, para que ele viesse a fazer. Uma segunda modalidade que nós temos é a modalidade que nós chamamos aqui de modalidade aqui de orientada. A orientada é quando o professor, previamente, ele faz o agendamento de uma atividade, e o professor, então, escolhe o dia que essa atividade vai acontecer, o horário que começa, o horário que termina. Lembrando que eu não preciso começar e terminar essa atividade no mesmo dia, eu tenho como dar prazo, tenho como dar mais dias, então, para os alunos ali realizarem. A partir, então, ali, a partir do momento que o aluno clica ali na agenda, ele vai conseguir, então, ali visualizar se eu tenho ali uma atividade de português ou de matemática que previamente o professor colocou. Talvez você pergunte, Bira, qual que é o formato melhor, né? Eu confesso para vocês que eu vejo os dois aí de forma positiva, né? O adaptativo, o aluno entra de forma autônoma e vai resolver ali as suas questões, e nós temos ali o orientado que o professor escolhe, né? O que eu vou comentar com vocês não é, por exemplo, nenhuma imposição do Aprimora ou dos criadores do Aprimora. Eu vou falar para vocês como professor que sou. Eu gosto mais, né, do formato orientado. Por que do orientado? Porque eu, professor, eu terminei uma sequência, terminei um conteúdo, e no intuito de reforçar esse conteúdo, por que não programar uma atividade do Aprimora para o aluno fazer em casa, ou fazer no período de aula, visto que é uma ferramenta online, ou visto que é uma ferramenta offline também, que eu consigo trabalhar. Por que não, então, eu vou ser redundante agora, aprimorar esse conteúdo trabalhando com uma atividade do Aprimora? Eu tenho professores também que me passam esse feedback, Bira, eu uso muito o Aprimora aqui, em véspera de uma avaliação, de uma prova, onde os alunos, por exemplo, eles fazem ali as atividades, e eu tenho notado, me dizem esses professores, que os alunos chegam assim muito mais confiantes para fazer ali as suas atividades, né? Chegam às suas provas, melhor, chegam muito mais seguros. Ou algumas escolas utilizam ali o Aprimora nesse formato orientado, no intuito de fazer uma recuperação paralela. Então, eu tenho ali na minha sala 20 e tantos alunos, 30 e tantos alunos, e eu percebi, por exemplo, que um aluno em especial, 2 alunos em especial ali, não estão conseguindo acompanhar a turma. Então, por que não, por exemplo, estabelecer e programar atividades para esses alunos fazerem? Porque é muito bacana que vocês saibam que quando eu agendo uma atividade, eu posso agendar essa atividade para a totalidade, ou seja, para 100% da turma, ou eu posso escolher alguns alunos onde eu estou percebendo que eles encontram essas dificuldades e resolver. Então, gente, são N maneiras que nós temos aí de ser utilizadas, e quero reiterar mais uma vez, tanto o formato adaptativo quanto orientado, ao meu ver, são execuções bacanas e interessantes, mas fica essa minha dica pessoal, como professor de língua portuguesa que sou aí, nesse formato orientado, é quando eu faço essa programação, né, daquilo que vai acontecer, né? Eu vou pedir até para o Daniel colocar ali, pode ser aí qualquer módulo que você queira colocar, para que a gente consiga visualizar
como anteriormente você colocou. Então, ali você percebeu que cada aluno ele vai receber, por exemplo, ali 10 questões que nós chamamos de questões principais, né? Nessas questões principais, acontecerá o seguinte processo. Por exemplo, o aluno acertou a primeira questão, automaticamente ele vai para a segunda questão e assim sucessivamente. Então, de repente, a minha aluna Gláucia, por exemplo, Gláucia Rodrigues, que é uma aluna muito boa, ela está resolvendo as questões e ela vai acertando uma atrás da outra. De repente, quando ela chega lá na 10ª questão, o Aprimora vai falar, puxa, eu quero ver se a minha aluna Gláucia realmente ela é boa mesmo. E, de repente, a aluna Gláucia vai receber questões que nós chamamos ali de questões de desafios, né, que o aluno vai receber. Agora, se o aluno ali errou ali uma questão, gente, ele ali errou a questão, você percebeu que existe o enunciado é acompanhado ali por uma ilustração, você percebe que a cor já ficou diferente. Esse aluno, ele vai receber um vídeo, são vídeos curtos, né, que o aluno vai receber, e a intenção desses vídeos é ajudar na elucidação dessa dificuldade que o aluno teve, né? Então, ali, vamos fazer de conta que nós já assistimos o vídeo, nós temos condições de avançar, e você percebeu que essa minha trilha agora, que estava lá, linear, ela acabou descendo. E ao descer, o aluno estará recebendo o que nós chamamos aqui de questões de tratamento de erro, onde o meu aluno ele vai receber de 2 ou até 5 questões para o Aprimora perceber e verificar se realmente esse vídeo ajudou a elucidar, então, essas próximas questões aqui que ele vai receber. Então, você percebe, puxa, eu não subi ainda, não fui ainda para as questões principais, né? Com isso, enquanto o Daniel aqui ele vai aqui fazendo a simulação, você percebe que no Aprimora não é interessante o chute, não é interessante. Porque se eu chutar, eu vou errar, eu vou receber questões para tratar esse meu erro. E como os alunos eles são competitivos, eu não quero ficar para trás aqui do meu colega, né? Se eu estou fazendo atividade em sala de aula, então eu quero acertar para voltar lá nas questões que nós chamamos de questões principais. Um outro detalhe que eu acho bacana e interessante também colocar para vocês é o seguinte, vocês viram que nós temos essas 10 questões principais, e para cada questão, nós temos gente de pelo menos de 2 a 4 versões diferentes, e que chegam para os alunos de uma forma assim, randômica, né? Para coibir, por exemplo, aquele aluninho que é mais malandrinho, aquele aluninho que é mais preguiçoso, porque ele está vendo o que o Daniel fez, e eu chego assim, Daniel, eu queria, por exemplo, que você me passasse, eu estou com preguiça de pensar hoje, eu quero que você me passe a resposta da 1, que eu vi que você já acertou. É bem provável que a questão que o Daniel esteja resolvendo seja uma questão diferente daquela que eu estou aqui recebendo. Então, para coibir essa situação, quando chegarmos na questão 2, acontecerá também ali o mesmo processo, né? O mesmo processo vai acontecer. De repente, a segunda questão do Willy seja diferente da minha, é bem provável que seja uma questão aqui diferente. Só para resumir, pois Bira, não? Vem um comentário bem interessante aqui no chat, eu posso ler ele Pode e vocês colocar. podem falar um pouquinho sobre, eu acho que esse ponto aqui é realmente bem interessante. É da Louise, ela diz o seguinte, é interessante usar o Aprimora como sondagem dos conteúdos que os alunos já deveriam saber antes de iniciar outro conteúdo? Pode com certeza pode ser com certeza utilizado. Uma das modalidades que nós temos aqui no Aprimora é o que nós chamamos aqui, gente, de avaliação diagnóstica. Colégios, unidades, enfim, que já são clientes nossos, grande parte desses colégios já vão começar o ano de 2028 fazendo essa aplicação desta avaliação diagnóstica com conteúdos do ano de 2020 e do ano de 2021. Exemplo, eu estou recebendo esse aluno aqui no meu 5º ano e eu vou trabalhar com conteúdos do ano passado, do 4º ano, para eu saber, por exemplo, como é que esses alunos levaram o ano de 2021.
Será que ele só ligou a câmera? Será que efetivamente ele participou? E então, o que acontece? Ao fazer, então, todo esse processo aqui da avaliação diagnóstica, eu consigo verificar as dificuldades que esses alunos estão trazendo. É essa sondagem que nós fazemos. E o detalhe, professora Luíse, é que não fica apenas na sondagem. Porque a partir do momento que um aluno termina ali uma avaliação diagnóstica, existe um botãozinho que eu chamo a cereja do bolo, que você, professora Luíse, vai clicar uma única vez, né, para gerar atividades de reforço. Então, você trabalhou lá com 10 temas, 10 temas. O aluno Bira, ele teve dificuldade em 8 desses temas. Então, ao clicar ali, nesse botãozinho chamado gerar atividades de reforço, eu vou receber 8 módulos para poder resolver. O meu aluno Daniel, que é o aluno mais aplicado, ele teve dificuldade com 2 módulos. Então, ele vai receber 2 módulos ali para poder fazer. Então, não fica só na esfera, só no âmbito da sondagem. Além de fazer essa sondagem, o próprio Aprimora vai fazer indicações àquelas atividades que os alunos tiveram dificuldade. Obrigado, professor, ali pela sua contribuição, né? Pela sua contribuição. E ali, voltando ainda nessa nossa trilha ali de aprendizagem, o que acontece? O aluno vai acertando, vai indo para frente, né? E vai receber questões de desafio lá. Se o aluno erra, o próprio Aprimora, ele vai parar a atividade e vai passar um recadinho, algo do tipo assim: Daniel, você não está preparado, por exemplo, aí para dar sequência. Por isso que eu vou dar para você essa dica de refazer, ou eu vou indicar para você aqui, ó, esse módulo de sequências numéricas, porque ao fazer esse módulo, você vai encontrar, de repente, pré-requisitos para você fazer esse que você está tentando fazer, né? Então, é muito bacana que ele mesmo faz essas indicações. Então, por trás de tudo isso, gente, existe uma inteligência artificial, e quero reiterar aquela questão que muitas vezes nós discutimos, que nós comentamos ali, que ele vai atender às dificuldades individuais de cada aluno, né? Então, queira você, professor, imaginar o seguinte: você tem uma sala lá com o número X lá de alunos. O aluno X teve dificuldade com multiplicação. O aluno Y teve dificuldade lá com divisão. O aluno M ou N teve dificuldade lá com adição. Então, eu teria que preparar, no caso aí, atividades diferentes para cada um desses alunos, sendo que o Aprimora, ele vai direcionar essas dificuldades para atender, então, essas dificuldades que os alunos ali tiveram. Willy, pode dar sequência? Você levantou ali a mão? Não, eu só tinha levantado antes, na verdade, mas já foi Tá bom. resolvido o ponto, tá? Já Que foi? era sobre a pergunta da Luíse, mas já foi esclarecida. Ok. Eu vou fazer uma observação aqui, Bira, Sim. para os professores. Gente, esse ambiente, o Aprimora é fantástico, tem muito recurso. Hoje, a gente quer deixar esse gostinho para vocês, né? A gente poderia falar aqui, Bira, do ensino adaptativo, dos distratores plausíveis aqui. Sim. Porque, veja, a Angel aqui, pessoal, ela errou uma alternativa que pode ser uma alternativa diferente de um Daniel, do Bira, que tem errado outra alternativa. Para cada erro, existem caminhos e percursos diferenciados. E é essa a grandeza do Aprimora, de entender qual que é o erro do aluno, qual que é a defasagem desse aluno, e direcionar ele, gente, para um tratamento específico. E isso que é o ensino adaptativo. É por isso que isso aqui, o Aprimora, não é simplesmente, Willy, Bira, um acervo de questão. Existe essa inteligência por trás que vai fazendo essa leitura, essa compreensão da trilha e vai direcionando esse aluno já para um tratamento específico, para um caminho específico. E aproveitando a tua fala aqui, eu quero colocar também para todos os professores, de repente você ia falar, Daniel, mas eu quero me adiantar um pouquinho.
tudo aquilo que o aluno faz fica registrado, tudo fica registrado, né? Então, ali não tem como eu, por exemplo, ali falar assim, professor Daniel, eu fiz a atividade, sendo que você consegue acessar ali os relatórios, né? Nós temos uma ferramenta de auditoria, se for o caso ali, que você consegue acessar, então, tudo aquilo que o aluno, aquilo que o aluno fez. E isso se transfere para planilhas, para gráficos, mas eu sempre costumo dizer que gráficos são muito frios, né? São muito frios, são números e são dados que nós temos. Esses dados, eles podem, a partir deles, eles podem ser aí tratados para que essa adaptação aconteça e que cada aluno, então, tenha a sua dificuldade individualizada, né? E lembrando também, gente, que cada professor consegue visualizar toda a sua turma, cada coordenador consegue enxergar aqui os relatórios de todas as turmas que estão aí sobre a sua administração. Então, eu acho que isso é muito bacana. Então, não são apenas números frios, mas são números que podem ser tratados e bem utilizados aí, sempre pensando na evolução da proficiência de cada um dos nossos alunos. Pois é, pessoal, olha só, aqui a gente já está no ambiente do professor, tá? Essa interface aqui é uma interface do professor. O professor conta aqui com relatórios, conta com dados, conta com gráficos. Willy, a gente teria que ter mais um dia para falar sobre todos esses... Central, assim, a parte de relatórios, realmente, né? A ideia aqui, pessoal, realmente foi trazer um gostinho para vocês, aqueles que já conhecem o Aprimora e queriam revisar algumas coisas, né? Mas também para aqueles que vão entrar agora nesse universo do Aprimora e alguns insights aí, até mesmo antes da própria formação pedagógica que vai acontecer na escola de vocês, você já terem um compilado de insights aí que já vai dar esse gosto do que de fato é a solução, né? Antes da gente partir para o encerramento aqui e para as mensagens de agradecimento tanto do Bira como do Daniel, né? Queria informar, então, novamente que a programação da Maratona está repleta de conteúdos aí abertos para todos vocês acompanharem. Na sequência, eu vou deixar compartilhado por alguns minutos aqui a tela com aqueles links que eu havia mostrado lá no início e também mandar aqui no chat os links de fácil acesso que são os mesmos que eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, tá? Enquanto eu faço isso, vou passar aqui a palavra de agradecimento tanto para o Daniel como para o Bira e a gente encerra aqui a live de hoje do Aprimora, beleza? Acho que pode começar pelo Bira mesmo, e na sequência o Daniel. Pessoal, quero agradecer a participação de cada um de vocês até esse horário aqui das 11h30, estamos chegando já perto das 11h30 aqui, agradecer a participação de cada um de vocês. Vocês perceberam aí que tanto eu como o Daniel, nós somos apaixonados por educação e sabemos que também desse outro lado aí do monitor, nós temos aí também um número muito grande de professores que são, com certeza, apaixonados por aquilo que fazem. Lembrando que somos nós, gente, que fazemos a diferença e somos nós aí que precisamos aí dar sequência a esse nosso querido país, né? O nosso Brasil. Quero desejar do fundo do meu coração um ano de muito sucesso para cada um de vocês, né? Nas cidades aí que vocês estão representando, nas escolas que vocês estejam representando, né? Que Deus abençoe você e abençoe a família de cada um de vocês aí. Legal, Bira, Willy, professores, um prazer enorme estar com vocês. Gratidão pela participação de todos vocês. Gente, como vocês perceberam, nós temos aqui uma equipe, né, capacitada. Nós somos professores, nós trabalhamos com educação. Nossa intenção, gente, é ajudar vocês nesse processo, usando as nossas ferramentas. E, no final das contas, pessoal, a gente está junto, a gente está de mãos dadas aí nesse processo de aprendizagem, de melhoria da educação do Brasil, tanto da educação pública quanto da educação privada. Então, a palavra para vocês, contem com a gente está junto, tá? Quem está começando agora, quem já está utilizando, então
contem com a gente nessa caminhada, nessa jornada. Assim como os nossos alunos têm a jornada do Aprimora, nós também temos uma jornada nossa aqui, de educadores, de professores, e que a gente está à disposição de vocês aqui para o que vocês precisarem. Então, contem com a gente. Um abraço a todos, um excelente ano para todos aí. Excelente ano de 2022, gente. Um abração para todo mundo. Isso aí, obrigado então, Bira, obrigado, Daniel, e para todo mundo que acompanhou, a gente agradece aí a disponibilidade de vocês. Em breve, certificados nos e-mails de todo mundo que participou aqui, e novamente reforçando, links aí para vocês acompanharem toda a nossa programação, tá no QR Code da direita, e a avaliação da live de hoje no lado esquerdo. Vou deixar aqui a tela compartilhada por alguns minutos. Já concluímos aqui, tá bom, pessoal? Só para que vocês tenham esse período de ali avaliar ou pegar o link das outras programações. Mas obrigado novamente, Bira, Daniel, e em outras próximas oportunidades, com certeza, vocês estão totalmente convidados aí para falar com o pessoal novamente, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.